Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, galerinha, vamos aí à nossa última aula referente à parte de termologia. Então, já se ajeitem na cadeira, o material de estudo e vamos começar. Ok, turma, vamos lá. Quando você tem corpos com temperaturas diferentes e você aproxima esses dois corpos ou você coloca eles em contato, o que vai acontecer? Teremos uma transferência de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura até esses corpos atingirem o chamado equilíbrio térmico. Pois bem, como essa transferência de calor vai acontecer? Essa transferência, pessoal, pode se dar de três jeitos: pela condução, pela convecção ou pela irradiação. E nós vamos estudar cada uma delas hoje. Aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, nós temos uma representação de um fogão a lenha, onde as três situações estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos a chapa esquentando, condução, nós temos a água, né, no bule ali fervendo para fazer um café, onde está ocorrendo a convecção, e temos o fogo na lenha que está, né, onde está ocorrendo a irradiação. Calma, vamos ver cada uma delas aqui com todos os detalhes. Vem comigo. Galera, condução. Nesse processo, a energia, o calor, é transferido de átomo para átomo ou de molécula para molécula, sem que eles se desloquem pelo material. Como assim, Igor? Não entendi. Galera, todos os corpos são compostos por átomos ou moléculas, correto? Então, olha aqui, olha a figura, olha os desenhos que eu coloquei para você. Aqui na direita eu tenho uma barra e na ponta dessa barra eu coloco uma chama, né? Tipo como se fosse o bocal do fogão. O que vai acontecer? Essa chama vai o quê? Transferir calor para a barra. E aí a ponta dessa barra vai o quê? Esquentar, certo? Até aí eu acho que todo mundo entendeu. Tudo bem? E como que funciona o aquecimento dentro dessa barra? Galera, quando os átomos começam a receber o calor da chama, esses átomos começam a se agitar, começam a vibrar. E aí o que acontece? Nessa agitação das moléculas, né, as moléculas elas não saem se deslocando pela barra, né? Elas ficam vibrando, se agitando onde elas estão. E aí o que acontece? A agitação passa a ser tamanha que vai colidindo com as vizinhas. E nesse ato de colidir, né, o átomo com o átomo, a molécula com a molécula, haverá a transferência de energia. O que acaba acontecendo então? Esses átomos mais agitados, na colisão com as vizinhas, transferem energia. Aí, consequentemente, os outros átomos recebendo energia dessas pancadas, né, devido à vibração, começam a se agitar também e assim sucessivamente. E com isso nós temos esse processo de aquecimento, né, de transferência de calor por condução. Se você perceber o desenho da barra aqui à direita, você vê que ó, a ponta onde está a chama está vermelha, significa que ele está muito quente. Quem aqui já viu uma foto, ou até mesmo em filmes, que, por exemplo, o cara tá manuseando ferro, né, um ferreiro, uma solda, né? Aí pega aquele pedaço de metal com a ponta, que o metal lá é um metal escuro, só que ali onde estava fogo, estava aquele vermelho, aquele amarelão, aquilo ali é exatamente isso, o calor, aquela parte ali está muito quente. E aí, devido a essa vibração, né, as vizinhas vão recebendo essa energia através dessas colisões e com isso nós temos a propagação do calor por esse material. E materiais que conduzem calor com eficiência são denominados condutores térmicos. Por exemplo, alumínio, o cobre, ferro e vários outros metais. Por isso, pessoal,
Por isso que as panelas que você tem aí em casa, né, as panelas que você vê vendendo, as mais comuns são feitas de alumínio, porque o alumínio é um excelente condutor térmico. Então, significa que quando você coloca a panela de alumínio na boca do fogão e a boca do fogão começa a esquentar essa panela, a panela vai o quê? O alumínio é um excelente condutor, então ela vai assim, de forma mais rápida, né? Esquentar ela de forma uniforme, né? De forma assim mais rápida, né? Ou seja, se você usa uma panela onde o condutor térmico, né, não é tão bom, um metal não tão bom, significa que você terá o quê? Que vai levar mais tempo para essa panela esquentar e, consequentemente, mais tempo vai demorar para você cozinhar o seu alimento. Mas entenderam, galera? Entenderam aqui essa parte? A condução vem. A propagação de calor, né? A transferência de calor por condução se dá através disso, átomo com átomo. Tranquilo? E por outro lado, materiais que não conduzem o calor com eficiência são denominados isolantes térmicos. Exemplo: borracha, madeira, isopor, entre outros. Aqui na imagem que eu coloquei para vocês, ó, temos a roupa de um bombeiro, né? Bombeiros combatem incêndios, combatem queimadas. Aí o que acontece? São ambientes de calor muito intenso. Se eles usam uma roupa que é um excelente condutor térmico, o que vai acontecer com eles? Eles vão se queimar e não vão conseguir chegar perto das chamas, né, do foco. Então, a roupa é toda feita com tecido, com materiais especiais que são resistentes ao calor, ou seja, não conduzem o calor com eficiência, de forma a proteger o seu usuário dessas altas temperaturas. A roupa da direita é aquelas que chamam de segunda pele, que atletas costumam usar, principalmente quando o clima está frio, né? O ambiente está frio. Por que isso? Como essa roupa não conduz a temperatura, não conduz o calor de forma eficiente, o calor corporal do atleta fica retido na roupa e, consequentemente, ele não sente o frio que está ao seu redor, né? Um frio mais intenso, podemos dizer. E aqui a última imagem, nós temos o famoso cooler, né? Que pode ser um balde, né? Um baúzinho, na qual ele é um isolante térmico, ou seja, você coloca as suas coisas, o seu alimento ou qualquer outra coisa ali dentro, e como ele é feito de um material que é um isolante, a troca de calor com o meio externo não acontece. Sendo assim, se você coloca alimentos perecíveis, alimentos gelados no seu interior e fecha de forma ideal, você pode levar isso para qualquer lugar, né? Tipo assim, vai fazer um piquenique, né? Leva para casa de um amigo e tal, de tal forma que o conteúdo dentro do cooler, né, esteja ainda na temperatura ideal, né, para comer ou beber. Beleza, gente? Tranquilo aqui? Todo mundo entendeu os exemplos? Show! Então vamos seguir. Galerinha, convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre predominantemente nos fluidos, isto é, em líquidos e gases. Nesse processo, a energia é transportada por partes do fluido, mais fria ou mais quentes, que se deslocam. Aqui, galera, temos a primeira diferença com relação à condução. A condução lembra como eu falei agora há pouco? Molécula com molécula, átomo com átomo. O átomo fica vibrando aonde ele está, né? E aí, consequentemente, vai passando para os demais. Na convecção, já é diferente. Nós temos esse fluido que uma parte vai estar mais quente, outra vai estar mais fria, e aí teremos um deslocamento de material. Ou seja, líquidos ou gases. Ou seja, o líquido vai se deslocar, o gás vai se deslocar. E como que esse processo acontece? Acontece devido ao seguinte processo. Pessoal, gravem assim. Você vai causar uma variação de temperatura. Essa variação de temperatura, consequentemente, vai gerar uma
variação de volume. E aí, pessoal, a variação de volume para uma mesma quantidade de massa, por exemplo, você tem 1 quilo. Imagina o seguinte, você tem um cubo de 1 quilo, certo? Quando você aumenta a temperatura, você aumenta o volume desse cubo. Agora imagina que esse cubo dobrou de tamanho, né? Pergunta, a massa dele varia? Ele tinha a massa de 1 quilo. A massa variou? Agora que ele tem 2 vezes o tamanho? Não, a massa não varia. Ou seja, quando você varia o volume e a massa é mantida, você acaba gerando uma variação de densidade. E isso vocês já perceberam. Pelo menos em química eu suponho que vocês já tenham visto com relação a isso. Quando você tem materiais mais densos que outros, esses mais densos tendem a ser mais pesados, ou seja, eles vão para baixo, enquanto os menos densos, desculpe, tendem a subir. Vamos lá. Por que o balão de ar quente sobe? Porque o gás hélio que é usado, ele o quê? Ele é mais leve que o ar, ou seja, ele é menos denso que o ar. Então, como ele é menos denso, a tendência é subir e o ar descer, né? Por isso que o balão sobe. Legal, Igor, entendi. Quer dizer que se eu tenho algo quente, ou seja, uma temperatura maior, ele é menos denso que algo que está a uma temperatura menor, ou seja, algo frio. É isso aí. Então, olha só, temos aqui 2 imagens. A primeira, lembra o nosso bule lá no primeiro slide, que estava fervendo água para o café? É exatamente isso que acontece. Você tem um bule cheio de água e a água está próxima, né? Assim, você tem o fundo do bule em contato com a chama. Aí o que acontece? O bule vai aquecer por condução, né? E aí a água em contato com a chapa vai esquentar mais rápido, né? Ou seja, que a água que está mais afastada da chama, mais afastada do fundo desse bule, certo? Então o que acaba acontecendo? A água que está embaixo acaba sendo o quê? Uma temperatura maior, mais quente que a de cima. Então você tem duas água em temperaturas diferentes aí dentro. Então você tem uma água mais quente e outra água mais fria. Opa, Igor, mas você não acabou de falar que a água mais quente não vai aumentar o volume, consequentemente a densidade é menor? Isso aí. Então o que acontece? Essa água mais quente ela é menos densa. Então a tendência dela, enquanto a água que está em cima, é mais densa. Então o que vai acontecer? Essa água mais quente que está embaixo vai subir. Acompanhe o movimento das setas vermelhas. Ó. Ela sobe. E ao subir, o que acontece? Aonde ela estava lá, coladinha com a chapa, não pode existir vácuo. Alguma coisa tem que cobrir esse espaço que ela está deixando. Então o que vai cobrir? A água que está em cima, né, por ser mais densa, ela vai descer. Acompanhe o sentido das setas azuis. Ó. Ela vai descendo e ocupa o espaço que estava com a água mais quente. E aí o que vai acontecer? Essa água vai começar a esquentar e você vai ter essa corrente de convecção. Você vai ter essa água, né? Você vai ter essa água se deslocando no interior do bule, né? E por isso que quando você vê que, né, vamos lá, você está fervendo a água. Como é que você sabe que a água está fervendo? Ah, Igor, é fácil, porque a água está borbulhando. E por que a água está borbulhando? Exatamente por isso. São movimentos de baixo para cima, né? Onde a água mais quente está subindo e a água mais fria está descendo. E aí, né, você tem essa corrente, você tem essa movimentação de material, você tem essa movimentação de água. Beleza? E aqui, no segundo exemplo, na figura de baixo, nós temos o famoso ar-condicionado. O ar-condicionado, para ele ser usado com mais eficiência, ele tem sempre que ser instalado aonde? Geralmente, o mais alto possível na sua parede. Né? E por que isso?
Qual é a função do ar-condicionado? Ah, Igor, é fácil, é resfriar o ambiente. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando esse ar do ambiente e na passagem por ele está o quê? Retirando o calor, ou seja, está deixando esse ar frio, ou seja, está deixando esse ar mais denso, né, que o ar ambiente. E ao jogar ele no ambiente, acompanha as setas azuis, esse ar está frio, mais denso, mais pesado, né? Enquanto o ar ambiente está o quê? Mais quente, mais leve, né? Então, o que vai acontecer? Esse ar frio vai descer e o ar quente que está embaixo vai subir. E aí você tem essa, de novo, uma corrente de convecção. Na primeira foto, essa corrente de convecção é na água. Agora é na atmosfera, no ar, né? E aí você tem esse ciclo essa corrente de convecção e assim você vai resfriando o ambiente. Mas Igor, eu já vi ar-condicionado ser instalado embaixo, tipo debaixo da janela. Tá errado? Bom, você está resfriando o ambiente, mas não de forma eficiente. Por quê? Se você instalou ar-condicionado embaixo, o que vai acontecer? O ar frio é solto embaixo e por ele já ser mais denso, ele não vai subir, ele vai ficar embaixo. Enquanto o ar quente que está em cima vai continuar quente, né? Porque ele não vai descer. Então, vai levar mais tempo para você resfriar esse ambiente. Então, por isso que não é bom você instalar um ar-condicionado embaixo. É por isso que você instala ele em cima. Entenderam, galera? Convecção é isso. Show de bola? Então, vamos seguir. E a última turma é a irradiação, que é um processo de transmissão de calor em qualquer meio material e também no vácuo. Nesse processo, a energia, o calor, é transportado por ondas eletromagnéticas emitidas por um objeto e absorvidas por outro. É exatamente isso que acontece com o Sol em relação à Terra. O Sol está lá, né, no universo, parado lá no centro do nosso sistema solar, e aí ele está o quê? Emitindo ondas de calor, essas ondas eletromagnéticas, que aí essas ondas chegam à Terra e a gente absorve o calor. Ó, você, quando está fazendo muito sol, você sai na rua, vai na região iluminada, né, que é a região onde os raios de sol estão batendo, e você sente o quê? O calor vindo do sol. Esse calor que você sente não é devido à condução, muito menos convecção. É de irradiação. Você está absorvendo esse calor das ondas eletromagnéticas que o Sol está emitindo. Outro exemplo mais prático, a fogueira, né? Estamos agora em época de festa junina, né? As fogueiras, né? Tá lá, ó, a lenha, o fogo, e aí o que acontece? O fogo está o quê? Emitindo ondas também, emitindo essas ondas de calor. E aí o que acontece? Você o quê? Quanto mais próximo você chega dessa fogueira, maior o calor que você sente, devido a maior quantidade de ondas que você está absorvendo. Então, galera, é exatamente assim que funciona. Na primeira imagem, quando eu mostrei para vocês o fogão a lenha, como que o fogão a lenha funciona? Você tem a lenha, coloca fogo nela, e aí você tem a chapa, né? Como essa chapa está extremamente perto da chama, essa chapa, por ser lembra que uma chapa metálica, que é um excelente condutor térmico, ou seja, todo esse calor que ela está absorvendo da irradiação das chamas está aumentando a sua temperatura de forma rápida. E aí o que? A frigideira que está em contato com a chapa é esquentada por condução. E aí o que? A água que também está ali no bule, o que? Começa a esquentar e como a água é um fluido, ela vai começar a circular dentro do bule, né, através da corrente de convecção. E é assim que a água esquenta, né? Galerinha, a aula de hoje vai ficar por aqui. Entenderam em radiação como é que funciona o processo? Show de bola. Galerinha, finaliza a aula por aqui. Como de praxe,
Qualquer dúvida com relação à matéria, só perguntar no sala de aula. Eu vou colocar exercícios referente à aula de hoje ainda no Google Sala de Aula essa semana, tá? Fiquem de olho com relação a isso. E, sem mais delongas, bons estudos. A gente se vê na nossa próxima aula. Abraço e tchau, tchau.